E aí, gente, Aranha Science aqui, no episódio 70 de hoje. É um número muito bom, né? 70. Creio que, se Deus permitir, a gente vai chegar em 100 esse ano ainda. Talvez até o meio do ano a gente chegue em 100. Se a gente publicar com mais frequência, quem sabe até 200 esse ano. Então, hoje a gente vai falar sobre física. Faz tempo que eu não falo sobre esse tema. Normalmente, tem meses que eu fico focado num tema, depois em outro, enfim. Esse eu acho que eu vou ficar mais em física. E a gente vai falar sobre um tema que a gente já falou no outro episódio. Eu tenho um vídeo 2022 que eu fiz no canal. Explicou o paper do John Bell, por exemplo, que a gente vai falar aqui. Com detalhes, né? Mas enfim. A gente vai falar sobre o paradoxo EPR e o computação quântica, né? A correlação deles, né? Por que isso aqui é importante? É importante tanto para física quântica como um todo, mas mais ainda também para computação quântica, para a possibilidade dela existir, né? Para ela existir, teria que ter uma teoria completa da que explica a mecânica quântica de forma completa, né? E no caso, se eu foco aqui, é importante primeiro antes de tudo, né? De forma bem breve, é o paper que fundou o tema, né? Tenho eu vou deixar na descrição um paper anterior, que é o do, me foge o nome às vezes. O cara que do Planck, não tem como esquecer o Planck, né? Que fez aquele experimento que mostrou ali aquela constante que a gente chama de constante de Planck no efeito fotoelétrico. E depois disso teve o paper do Einstein, que vem desse paper do Planck, que é um paper chamado Concerning a Heuristic Point of View Toward the Emission and Transformation of Light. Então é sobre um ponto heurístico de visão para uma emissão e transformação da luz. Ele descreve uma solução do efeito fotoelétrico, posteriormente usando a constante de Planck para. Na parte 2 ele vai falar sobre essa questão, né, da determinação das constantes fundamentais usando a de Planck, né, e as questões básicas ali da teoria de Maxwell para descrição de elétrons. E no final ele vai falar sobre a questão da quantum, né, de light, a parte 9, né, citando ele, né. Nós vamos agora assumir que na ionização de gás por luz ultravioleta, uma luz individual de energia quântica, né, de Light Energy Quantum, em alemão é diferente. O termo, obviamente, em alemão preserva mais a sua originalidade, né? Vamos ficar com inglês por enquanto, né? A luz de energia de quantum é usada para ionização de uma molécula de gás individual, né? Então, mostrando a natureza quântica de partículas. Essa palavra quântica não é só para física quântica. Eu já vi isso usado na neurociência também. Até matemática relacionada à comunicação, a teoria de Shannon da vida também tem propriedades que podem ser descritas como quântica, que quanto tem a ver com em pacotes individuais, né? Então, consegue ter uma constante, que é a questão de Planck, que determina uma forma regrada, né, mensurável, em que você pode dividir essas partículas com essa constante. Então, é isso que é quântico. Não é nada demais, assim. É algo relacionado à forma como a energia pode ser vista como pacotes, né? Que se comporta como onda também, né? A luz. Ela pode ser vista em pacotes que a gente chama de quantos, né? Em quanta. Enfim. Então, essa questão é muito importante, né? Um exemplo para o gás, esse paper de 1905. Foi recebido 17 de março de 1905.
18, 17 ou 18, tá no final de 17 18. Esse paper é muito importante aí pra essa questão. Esse paper fundou a computação, a física quântica, né? Aí outro paper, também é muito importante, que é o do Einstein, Podolsky e Rosen, que eu vou pegar ele aqui no celular. Se consigo abrir. Que diz assim: Can quantum mechanical description of physical reality be considered complete? Ou em português, pode a descrição mecânica quântica da realidade ser considerada completa? Então, Einstein publicou aquele paper que eu falei, nos anos mirables dele, né? Que ele escreveu vários papers importantes. 30 anos depois, ele escreve com Podolsky e Rosen, o Einstein já mais velho, né? Ele escreve esse paper com eles, que tenta. Um jornal do New York Times falou assim: Einstein attacks the quantum theory, né? Einstein ataca a teoria quântica, mas não é bem assim. Eu já vou falar por quê. Tem várias razões pra gente acreditar que Einstein não concordava com todos os tons do paper, que parece que quem redigiu mais o paper foi o Podolsky. Perdão, o Rosen. Eles fizeram juntos, né? Mas parece que algumas partes da final foram. Foi o Rosen que deu um pitaco final, mas enfim. O Rosen é aquele mesmo que colaborou com Einstein nas pontes de Einstein-Rosen, né? Que hoje é chamado de buraco de minhoca. Então, eles vão tentar considerar, né, se a teoria quântica daquela época que estava já mais desenvolvida, né? Tem a velha teoria quântica e já daquela época que tanto Max Born quanto Pauli quanto Dirac tinham desenvolvido bastante essa teoria. Principalmente Heisenberg da forma matricial que a gente vê hoje. Tipo, todo o curso de computação quântica vai ter uma explicação matricial da forma como esse sistema quântico se comporta. Vai ter uma esfera de Bloch para descrição de como os spins das partículas se movem nesse contexto, nesse sistema, né, no Hamiltoniano, que é a soma de todas as partículas do sistema. E até quando você usa a plataforma de computação quântica da IBM, você vai ver essa esfera de Bloch, onde ficam os qubits ali, né? Eu já fiz um vídeo no canal sobre o tema, né? E o foco aqui, ele vai até dizer, né, que no começo, na primeira página, ele vai dizer qualquer significado que pode ser determinado como um termo completo é desse requerimento aqui. Uma teoria completa teria que ter necessário uma coisa, né? Cada elemento da realidade física deveria ter uma parte contrária à física, na teoria física, né? Have a counterpart in the physical theory. Eu acho que esse termo é difícil de traduzir. Essa seria a condição para completude, né? Então, qual que é o resumo desse paper, né? Os pares de PR são basicamente duas funções de onda que descrevem as partículas, definidas, por exemplo, na página final de forma mais clara. E o objetivo deles é dizer que esses pares de partículas, eles têm uma coisa chamada superposição. Elas podem estar em dois estados ao mesmo tempo. Vamos dizer aqui que quando operadores correspondentes a duas quantidades não comutam, essas duas quantidades, eles não podem ter realidade simultânea. E ele vai dizer, né, que nós chegamos à conclusão que duas quantidades físicas que operadores não comutam podem ter realidades simultâneas. Então, em resumo, né? Também é difícil de entender assim, mas em resumo. Eles dizem que superposição de partículas é possível, essa é a minha interpretação.
com a palavra realidade simultânea. E eles escrevem que o entanglement, que é que dois pares de partículas interligadas, né? Eles não têm uma relevância de mudança de estados de um para o outro. A distância, por exemplo, que se chamava de spooky action at distance, né? Ação estranha à distância. Você tem uma partícula que está em entanglement, que é uma ligação, né? Covalente entre ela e a partícula, entre duas partículas A e B, e elas se comunicarem em grandes distâncias. Você faz uma medição na partícula A, ela tá pra cima, e a que tá na Lua, por exemplo, tá pra baixo. E quando você mede o contrário também, a outra tá ao contrário. No sentido de que você medir o estado da partícula A muda o estado da B à distância. A questão é que, primeiro, um dos problemas que Einstein provavelmente levantou é que isso violaria a relatividade na questão de que nada pode ser mais rápido que a luz. E que entanglement talvez permitiria isso. Porém, papers posteriores mostram. Vou tentar deixar a descrição que já foi sobre esse tema. Sobre que é comunicação superlúmica. Que é comunicação mais rápida do que a luz, né? Que é impossível, mesmo a teoria quântica sendo completa, que seja possível comunicação mais rápida do que a luz, né? Então, nesse momento é impossível. Tem uma forma que é sugerida, mas enfim, não é possível. Então, eu já vi até documentário falando, mas isso entanglement permite comunicação mais rápida que a luz, mas enfim, mentira. Não permite. É errado. Mesmo nesse contexto, não permite. Por certas razões que eu já expliquei nesse episódio. Mas basicamente eles dizem isso, que superposição de partículas pode ser considerada realidade, né? Isso realmente existe. Só que essa questão do entanglement não, é entrelaçamento quântico. Aí vai dizer, né? Eles vão dizer, né? No caso, nós não chegaríamos à nossa conclusão se alguém existiria em duas ou mais entidades físicas de realidade, com realidades simultâneas, somente quando elas podem ser misturadas simultaneamente ou preditas, né? Qual que é a questão é que é o princípio da incerteza de Heisenberg, que você não consegue medir o momento e a posição da partícula ao mesmo tempo. É o que é chamado por ele de Anschauungslich, em alemão no original, né? Não tem como ter uma noção real de ambos ao mesmo tempo, uma indeterminação, né? Ou que não pode ser determinado, e até hoje isso permanece verdade. Mas se você não consegue saber o momento, que é a aceleração vezes massa, e a posição da partícula, como que você vai calcular onde ela está? Prever onde ela vai ficar? Uma teoria clássica, né? Você pode fazer isso. Da física clássica, né? A questão é, não é possível fazer isso, mas você usa probabilidade de amplitude, né? Tem livros do Scott Harrison, do próprio Theoretical Minimum do Leonardo Susskind, com outro amigo dele. Os livros do Feynman também, Character of Physical Law e outros, que usam esse termo, né? Probabilidade de amplitude, né? Você tem uma amplitude de estados possíveis e você quer calcular a probabilidade de onde os estados dessas partículas estarão no futuro próximo, né? Tem também um efeito quântico de Zenon, em que você mede o sistema de uma forma bem específica, né? Com intervalos específicos, que você consegue saber também com uma precisão maior a probabilidade de amplitude dessas partículas, né? A física quântica, no geral, é sobre isso. É a probabilidade de amplitude. Como diz o Scott Harrison no seu livro sobre computação quântica. Perdão. Não. Alguma coisa com computação quântica. O livro dele. Esqueci o nome.
É algo assim. Não, lembrei. É computação quântica desde Demócritos. É isso aí. Então, é basicamente essa questão. E a questão é essa. O que eles querem dizer é que a teoria quântica não estava completa, né? Que poderia haver uma coisa chamada variáveis escondidas, que é citado aqui, que descreveriam a teoria quântica, porque que a gente não consegue prever as coisas nela. A gente não precisaria de probabilidade de amplitude, mas a gente poderia prever tudo como na física clássica, e que essa incerteza, na verdade, seria resolvida por achar coisas que a gente é ignorante sobre variáveis escondidas. A questão é que, posteriormente, alguém vai testar se essa teoria é verdade ou não, que é o paper do John Bell em 1964. Então, esse paper anterior foi em 1965. Então, em 1905, Einstein escreveu o paper dele sobre escrevendo o efeito fotoelétrico e o início da computação da física quântica. Em 1935, 30 anos depois, tem esse paper falando que a teoria quântica não estava completa ainda. Nesse meio tempo, o Bohr e Einstein, antes de morrer, e antes do problema ser resolvido, discutiram em um dos eventos ali de física conhecidos, em que Einstein, daqui de um livro de Bohr que tá na descrição, né, que ele explica essa questão de que eles tiveram essa discussão. Einstein até dá um experimento de pensamento em que ele explica como Bohr estava errado, né, que a opinião de Bohr, a estação de Copenhague, se não me engano, é que você mensurar a partícula mudava o estado dela e que o entanglement existia, né, que esse pensamento era totalmente físico e correto de se usar do ponto de vista da física, né? Eu vou tentar achar aqui. Achei aqui, é o Discussion with Einstein on Epistemological Problems in Atomic Physics, né? É um livro que está na descrição. Eu tenho que citar isso aqui antes de falar sobre o paper do John Bell. Então, foi na conferência de Solvay, em 1927. Então, Einstein tentou explicar com o experimento de pensamento para provar que a indeterminação de Heisenberg poderia ser violada, né? Então, imagina uma caixa relógio, relógio atômico, por exemplo, em que você deixaria fótons escaparem dessa caixa e você mediria ela ao longo do tempo. Relógio atômico, né? Com o fim de saber se ela ficou mais leve, criando uma contradição nos princípios de Heisenberg com energia em relação ao tempo, né? E o Bohr não conseguiu refutar esse experimento de pensamento, ele vai dizer no seu livro, né, que Einstein falou, e todo mundo ficou zoando ele, né, do lado de Einstein, né. E mesmo depois do Bohr ter morrido, né, parece que acharam no escritório dele desenhos desse experimento de pensamento do Einstein, que ele estava tentando achar uma solução. Ele vai dizer que naquele momento, naquela hora, com suas palavras, ele não sabia, não tinha uma resposta. Ele sabia que ele estava certo, que a teoria quântica estava completa, sim. Então ele não conseguia dar uma resposta boa para Einstein. Questão do Einstein, né? Ob der Liebe Gott Wurfa. Se Deus não joga dados, né? Em alemão. O Bohr vai dizer que ele falou isso pro Einstein, falou isso pra ele nessa conferência. Ele falou isso várias vezes. Ob der Liebe Gott Wurfa. Deus não joga dados, né? Embora, do ponto de vista teológico, Deus com certeza, se ele joga dados, ele sabe o resultado deles com certeza. E a teoria quântica, pra ele, é brincadeira de criança, no sentido de que Deus consegue prever o momento e o estado da partícula com certeza, diferente de nós, né? Do ponto de vista teológico.
Então mesmo essa frase tá incorreta, mas enfim. A questão é que embora fique pensando, será que eu tô errado? Ele realmente pensava, será que eu tô errado? Será que realmente não é assim? E faz sentido também eu citar a interpretação de Heidelberg Interpretation Heidelberg Interpretation of Quantum Mechanics. Tem que pegar aqui se eu não lembro. Então tem a de Copenhagen, que é de Niels Bohr e Heisenberg. Tem a de Max Born. Tem a de Heidelberg, que é provavelmente a de Einstein e de Podolsky de Rowley também, né? Então, deixa eu ver aqui uma definição para fazer mais sentido. Então, de Copenhagen, né? Do Niels Bohr do Heisenberg. Seria que você medir a partícula mudava o estado dela em uma questão em entanglement. Que o ato da medição colapsaria a função de onda ao ponto de você mudar o sistema no momento do seu mensuramento, né? Só que é estranho. Como que você mensurar no experimento muda o estado de uma partícula que está mensurando e outra, né? Por quê? Eu até agora não entendo essa interpretação. Eu acho que ela é muito ambígua, ela é muito subjetiva. Então, Feynman diz, né? Quem diz que entende a teoria quântica não entende ela de verdade. Que realmente é estranho, né? A interpretação de Copenhague é esquisita, né? Ela não faz muito sentido, né? Mas essa é a visão deles, né? Ela, o princípio da complementaridade. Tem até um paper do próprio Bohr que fala sobre essa questão do princípio da complementariedade. Que os estados de partículas impares, complementares, né? Pares e piares, se você poder dizer dessa forma, né? Não podem ser observados ou medidos simultaneamente, que é o princípio da incerteza de Heisenberg, né? Ele usa, até filosoficamente, esse princípio da complementariedade em vários contextos aí. Deixa na descrição um paper do Bohr sobre isso, né? Então, essa é a interpretação de Copenhagen, né? Tem também a de Heidelberg. Heidelberg que eu creio que é a visão do Einstein Podolsky Rose, que a teoria quântica não estava completa, entanglement não existe, isso porque action at distance, e provavelmente existem variáveis escondidas, alguma coisa que a gente não sabe que dá pra gente descrever a teoria quântica de forma melhor, né? As pessoas que acham a teoria quântica precisa de alguma coisa para melhorar ela, e outros que na verdade o que a gente já tem já é o suficiente para ao menos dizer que a gente sabe o que a gente está falando. Embora caras como Roger Penrose ainda descrevem que a teoria quântica atual tem vários problemas que devem ser resolvidos ainda. Não tem uma interpretação tão boa. Enfim. No sentido de que, obviamente, ela tá completa, não no sentido que a gente sabe tudo possível sobre o tema, mas que a gente sabe o suficiente para construir alguma coisa nele. Então, teve essa briga entre Einstein e Bohr. Tem até documentários que falam sobre isso. Então, essa é uma questão importante. Até o livro, a palestra, né, Atoms in Human Knowledge, o Niels Bohr também fala sobre essa questão do princípio da complementaridade, né? Por exemplo, vai dizer que, embora o espaço-tempo e lei de conservação de energia e massa são uma coisa só na mecânica clássica, na quântica,
esses dois, energia e massa, né, complementam um ao outro. Significa que eles são relacionados, mas não podem ser explicados com absoluta certeza conjuntamente, né? Que é o princípio da certeza de Heisenberg, de novo, né? Pra falar o mesmo. A questão aqui é que depois vai ter esse paper de John Bell, 1964, né? Que vem as inequalidades de Bell. Esse paper, Bell sugere um experimento que poderia ser realizado para provar se Bohr ou Einstein estavam corretos, né? Se existem variáveis escondidas ou não. E esse experimento, se desse um resultado específico, um valor específico, final, o Bohr estaria certo e a OS estaria errado. Tem até documentários que falam desse experimento e tal. E a questão é que os experimentos foram repetidos milhares e milhares de vezes. E sempre pende para a interpretação de Bohr. Que não existe variáveis escondidas, que na verdade isso viola os princípios da própria teoria em si na realidade física, né? Então, quem provou isso daí? Que o paper do John Bell, ele apenas explicou como isso poderia ser feito. Só que só foi em 1972 que o John Wheeler e outros fizeram um experimento. O John Wheeler conta, né, que ele estava na biblioteca lá andando e achou esse paper do John Bell que ninguém tinha lido praticamente. Aí ele falou, pô, eu vou testar esse negócio. Só que ele queria provar que Einstein estava certo. Aí eu vou testar esse negócio pra ver qual que era esse negócio aqui. Resolver esse problema de uma vez. Aí ele desenvolve experimentos, né? Com as condições ali de John Bell explicou. E o resultado pendeu pra interpretação de Bohr, né? Medir de novo e falar, pô, por que isso, cara? Tem que dar resultado de Einstein. É o que ele esperava, né? Mas no fim é isso que aconteceu, né? Esse experimento foi realizado várias vezes, né? Até o John Wheeler e outros ganharam o prêmio Nobel recentemente, né? De física, com relação aos achados dessa questão, que a teoria quântica está completa só então só em 1972 e posteriormente a validação desses experimentos que continuou ao longo dos anos, né? Dessas inequalidades de Bell, que mostrou que entanglement existe. Talvez não, acho que o paper que mostra mais que entanglement existe de forma prática é o paper sobre quantum teleportation que vai ter na descrição. Teleportação quântica, né? Que é você reconstruir o status da informação sendo trafegada por fótons, por exemplo, de um lado para o outro, né? Daí o nome de teleportação. Usando entanglement, né? Duas partículas com entrelaçamento quântico. E não trafega mais rápido que a luz. Isso é muito importante. Então, computação superlúmica não é possível mesmo na computação, mesmo na computação quântica. Pelo menos até agora. É o que é sugerido, né? Deixar então uns papers na descrição de opiniões contrárias e a favor da comunicação superlúmica, na minha opinião, é impossível. Então a questão é que esse ponto é muito importante, né? De que essa ação estranha à distância não viola a relatividade, né? Pelo contrário. É uma coisa importante, extremamente importante para a física quântica. Então a questão é que eu falei que eu ia falar antes, né? Mas não falei até agora que teve uma notícia no New York Times escrito assim: Einstein attacks the quantum theory. Que o Rosen falou pro New York Times sobre esse paper. Ele publicou essa manchete, ele ajudou na publicação dessa manchete, como se Einstein estivesse atacando a teoria quântica, né? Usando o nome de Einstein sem a sua permissão para isso. E o Einstein mesmo vai dizer que ele não concordou com o tom do paper em todos os pontos. A gente não sabe quais pontos, mas parece que Einstein não concordou totalmente com os pontos daquele paper do paradoxo EPR, né? Eu já citei anteriormente na explicação. Então a gente não sabe até que ponto ele concordava com aquela interpretação, embora ele continuou com uma versão daquela interpretação toda a vida, né? E parece que até
A treta com o Rosen foi tão grande depois disso que ele nunca mais falou com o Rosen. Ele não gostou da atitude do Rosen usando o nome dele daquela forma, né? Uma manchete na capa do New York Times, né? Enfim. O que isso tem a ver com a computação quântica? Tudo. Porque sem isso, não seria possível, né? Se fosse necessário variáveis escondidas para você descrever esses sistemas, você precisaria descobrir elas para depois conseguir criar qualquer teoria de computação quântica. Porque é muito importante que você saiba bem como o sistema funciona, né? Então, como funciona essa questão da computação quântica? Né? Você tem uma função de onda da partícula, né, que se comporta como onda e partícula, e eles têm os spins, essas partículas, né, os fótons, por exemplo. Tem os spins, são bósons, né, e tem um spin integral, então pode ser para cima ou para baixo, por exemplo, esquerda ou direita, não importa. Quando você mede o sistema, principalmente quando está em entanglement, ou é para cima ou para baixo, por exemplo. Tem outra, sempre o contrário, ou direita ou esquerda. O spin é a rotação, né? Dentro do contexto da esfera de Bloch. A posição que o bagulho tá medindo. Quando você mede a partícula, ela tá virada para um lado, né? E quando tem duas partículas em entanglement, A e B, sempre uma ao contrário da outra. Então, isso se chama ortogonalidade. É obviamente importante para a física quântica. Até o princípio da regra de Born também fala sobre essa questão. Né? Qual que é o princípio aqui? Que se você tem uma função de onda que vai ter partículas indo para cima, para baixo, para baixo, para cima, para baixo, para baixo, para cima, para cima, ela é ortogonal, né? O bóson, por exemplo, ele tem um spin integral, então você vai dar, a gente pode categorizar de uma forma binária. Então a gente pode representar como zeros e uns. Quem foi o maluco e gênio que pensou nisso, que a gente poderia usar as funções de ondas de partículas como zeros e uns? Eu já falei nesse canal várias vezes. Foi o Stephen Wisner, né? Num paper chamado Conjugate Code. Stephen Wisner é o pai da computação quântica disparado. Ele foi o primeiro a descrever que a gente poderia usar a função de onda. Talvez num ambiente criogenizado, né? Que é onde a gente chama de supercondução, né? Você tem um material específico ali que permite grande criogenização e controle com condução ali desses fótons. Do ponto de vista termodinâmico, né? Para você controlar eles. Vai ser chamado de qubit, né? Que é a unidade de computação nesse contexto, né? Vai ser os bits que a gente vai usar. Esses qubits, eles têm superposição. Tipo, os transistores, eles usam a luz também. Só que eles usam para ligar ou fechar o transistor. 0 e 1. No caso da computação quântica, você não usa o transistor em si. O transistor tecnicamente é o próprio fóton. Então o próprio qubit. Você usa a própria... Em vez de o hardware, você usa a própria física. O próprio fóton elétrico, não importa o que você usa. Para usar como forma de computação. Pô, mas tem como você construir um circuito, um chip que usa esse bagulho? Tem. A forma mais fácil de entender em forma de látice, por exemplo, que é tipo parece um papel quadriculado que você tem os qubits interligados entre si. Você tem uma forma ali, você tem que descrever os zeros e um, né? Tem um paper, Charles Bennett e outro, Gilles Brassard, se não me engano, que descreve essa questão, né? Que é Quantum Coin Flip, uma coisa assim, eu vou deixar na descrição do paper, que mostra como poderia ser feito nessa questão de você usar isso daí de forma efetiva. Essa visão de Wisner de forma efetiva para criar uma coisa chamada Quantum Cryptography, né? Criptografia quântica, né? Que você usa essas funções de onda para criar um modelo criptográfico que seja mais seguro que a computação clássica, né? Por que é mais seguro? Por causa de uma coisa chamada teorema da não clonagem. Foi descrito, se não me engano, pelo Otto Zurich, primeiramente.
talvez outra pessoa tenha descrito antes, mas o princípio da não clonagem diz que eu não consigo clonar informação em tráfego usando funções de onda, né? Pode ser uma imagem, por exemplo, de um gatinho, não importa. Eu tô comunicando informação de forma binária usando funções de onda, né? E você não consegue, se eu interceptar essa mensagem, eu não consigo clonar essa mensagem. Porque para ela saber a chave entre Alice e Bob, eu não consigo clonar, eu não consigo interceptar essa mensagem sem essas chaves. Não consigo, mesmo pegando essa informação, eu não consigo clonar ela. Porque é impossível de clonar porque normalmente, por exemplo, se você mandar uma mensagem para alguém sem criptografia, usando por exemplo uma ferramenta chamada Wireshark ou outras, né, Ethercap, você consegue ver o que a pessoa está escrevendo, mandando, se não tiver criptografia, de forma totalmente simples. Porque o tráfego está no ar, né, ondas de rádio passando, Wi-Fi, né, passando no ar, você consegue pegar essa informação em tráfego usando o Wireshark e outras ferramentas de hacking, né, de wireless, que até Hack5, por exemplo, uma empresa que vende esse tipo de equipamento. LandTurtle, por exemplo, esse tipo de coisa. Essa ferramenta que você pode usar. E aí você pega essa informação no tráfego, né? Então, se não tiver criptografia, você consegue ver tudo, né? Por isso que tudo na internet tem que ter criptografia. Chave simétrica ou assimétrica, né? A simétrica é a chave pública, em que você tem a chave privada e a chave pública que todo mundo consegue ver, né? Tipo, a chave pública do Google, todo mundo consegue ver no site do Google. Mas da chave pública você não consegue derivar a privada. Que é muito difícil computacionalmente, né? Precisa de um computador que não existe atualmente, né? Tem um algoritmo que se chama algoritmo de Shor, que tenta no futuro conseguir quebrar a criptografia chamada RSA, né? Mas ainda não foi realizado, né? Enfim, a questão é que esse algoritmo de Shor é um dos principais aí que pode quebrar a criptografia quântica, né? Pela criptografia clássica. Mas a RSA é uma criptografia de chave pública, né? E no caso de hashes, né? Que é outra forma de criptografia, é o algoritmo de Grover, que é usado para cálculo de colisões em bancos de dados, que também pode ser útil para craquear esse tipo de hashes, né? Que é usado muito no Bitcoin, por exemplo. Enfim, a questão é que o Stephen Wisner ele falou, né, que isso seria possível, ele até sugeriu que poderia ser criada uma forma chamada Quantum Money no paper dele, e que ele sugere que seria possível ter dinheiro nesse formato usando tecnologia quântica, né, que seria impossível de clonar, né, por causa do teorema da não clonagem, né, de que você não consegue duplicar esses estados das partículas que estão em tráfego, né? Então, teorema da não clonagem é essencial aí para computação quântica. Não que não tenha forma de você burlar isso, né? Porque por mais que tecnicamente a computação em tráfego de mandar mensagens, a computação quântica seja mais segura, entre aspas, do ponto de vista de hardware, tem outras formas de se burlar isso. Então, lembrando que computadores quânticos, por enquanto, eles são clássicos e quânticos também, não é só quântico. Então, se eu conseguir pegar a informação na parte clássica, que interpreta o resultado final, eu vou ter a informação do mesmo jeito. Enfim. Então, essa é a questão que importa. Então, era isso. E que assim, posteriormente, eu já falei no canal, então não vou me repetir, né? Teve um episódio que foi sobre a história de computação quântica, né? Então não vou me repetir, mas depois o Paul Benioff vai escrever um paper de Quantum Turing Machines, depois o Richard Feynman
depois o David Deutsch, Yamamoto, se não me engano, e outros. Depois vai vir o algoritmo de Shor, de Grover, de Simon, do algoritmo do Deutsch Vazirani, enfim, o de Simon já falei, né? E no ano 2000 a gente vai ter já livros nesse tema, descrevendo o que é teoria quântica, enfim, na teoria da informação quântica, do Schwang e outros, né? Enfim, a questão é que esse tema tem desenvolvido muito, mas tudo vem do paper do John Bell, que provou que não existem variáveis escondidas, né? E saber o que era errado é a primeira parte para saber o que é certo, né? E sem isso eu creio que não teríamos computação quântica tão cedo. Sem o paper do John Bell, sem o experimento do John Wheeler, tudo pela permissão de Deus, né, que nos deu conhecimento o suficiente para ir além e descrever a sua criação. Era isso. Até o próximo episódio.